do Senhor, meus irmãos, minhas irmãs, meus amigos e amigas também. Graças a Deus por mais uma oportunidade que o Senhor me concede para estar gravando este vídeo das lições bíblicas dominical, lições bíblicas, como podemos ver. Aí está a nova lição do primeiro trimestre 2023. Essa é a lição do professor. Lição adultos, primeiro trimestre. Esse vídeo é destinado às pessoas que têm alguma dificuldade de ler ou não sabem ler e podem ouvir este vídeo, porque neste vídeo eu leio conteúdo básico da lição, conteúdo que é destinado aos alunos. Então já podem conhecer aí a capa da lição. Este primeiro trimestre de 2023 é intitulado Aviva a tua obra, o chamado das Escrituras ao quebrantamento e ao poder de Deus. Vou agora estar me direcionando à lição desta semana, que fala sobre o avivamento no Novo Testamento. O comentarista é o pastor Elinaldo Renovato, como vocês podem ver aqui. Está o nome do pastor, comentarista. Tivemos a primeira lição, que foi o avivamento espiritual. A segunda, que foi o avivamento no Antigo Testamento. Eu tenho essas lições em vídeo sendo lida, narrada no canal, e pedido também o like para quem estiver vendo estes vídeos. Conceda o like porque ajuda a ser propagada a palavra de Deus, e com o like, um simples gesto, simples ato que você fizer, vai fazer com que esta obra tenha sucesso. E estaremos agora fazendo o vídeo da lição de número 3, que é o avivamento no Novo Testamento. Vamos ver aqui a lição. Procura ser bastante objetivo neste vídeo para ganharmos tempo. O sistema está um pouco lento aqui. Já vou começar sendo direto. Não sei por qual motivo está um pouco lento aqui o acesso. Outro aqui está. Aqui está a ilustração da lição de número 3, datada para 15 de janeiro. Nós vemos aqui uma ilustração referente ao Senhor Jesus sentado junto ao poço em Samaria, e uma ilustração de uma mulher dando referência à mulher de Samaria, ou a mulher samaritana, onde houve aquele diálogo entre o Senhor Jesus e aquela mulher. É o que temos no textuário.
E aqui está o título da lição: o avivamento no Antigo Testamento. Texto áureo. Jesus respondeu e disse-lhe: Se tu conheceras o dom de Deus, e quem é que te diz, dá-me de beber, tu lhe pedirias e ele te daria água viva. João 4,10. Na verdade prática, a palavra de Deus revela raízes de um verdadeiro avivamento espiritual que perpassa a história. A leitura diária, segundo Mateus 7,28, Jesus ensina com autoridade, diferentemente dos escribas. Terça, Marcos 16, 6-8, Jesus venceu a morte, ressuscitando ao terceiro dia. Quarta, Lucas 2, 10-14, Jesus, alegria, paz e bondade aos homens. Na quinta-feira, João 1, 3 e 4, Jesus, criação, vida e luz para os homens. Na sexta, Atos 1 e 8, promessa de Jesus a respeito do Espírito Santo. Sábado, Apocalipse 1 e 7, Jesus voltará visível e gloriosamente. É a leitura diária. Agora a leitura bíblica em classe. Veio uma mulher, a leitura está em João 4, 7-15. Veio uma mulher de Samaria tirar água. Disse-lhe Jesus: Dá-me de beber, porque os seus discípulos tinham ido à cidade comprar comida. Disse-lhe, pois, a mulher samaritana: Como, sendo tu judeu, me pedes de beber a mim, que eu sou mulher samaritana? Porque os judeus não se comunicam com os samaritanos. Jesus respondeu e disse-lhe: Se tu conheceras o dom de Deus e quem é o que te diz, dá-me de beber, tu lhe pedirias e ele te daria água viva. Disse-lhe a mulher: Senhor, tu não tens com que tirar água, e o poço é fundo. Onde, pois, tens a água viva? És tu maior do que Jacó, o nosso pai, que nos deu o poço, bebendo ele próprio dele, e os seus filhos e o seu gado? Jesus respondeu e disse-lhe: Qualquer que beber desta água tornará a ter sede, mas aquele que beber da água que eu lhe der nunca terá sede, porque a água que eu lhe der se fará nele uma fonte de água a jorrar para a vida eterna. Disse-lhe a mulher: Senhor, dá-me dessa água, para que não mais tenha sede e não venha aqui tirá-la. Os hinos sugeridos, né, nessa lição é o hino 42, o hino 84 e o hino 122 da harpa cristã. Vamos entrar no comentário da lição.
Aqui está o comentário, a introdução do comentário. Nesta lição temos um panorama geral a respeito do avivamento no Antigo e no Novo Testamento. Estudaremos o avivamento trazido por Cristo mediante aos homens comissionados por ele para proclamar a mensagem de boas novas para Israel e o mundo. Desse modo, nosso Senhor trouxe a mais poderosa mensagem que os homens ouviram, a mensagem do reino de Deus. Os apóstolos do Senhor transmitiram essa gloriosa mensagem por meio de epístolas e livros. Palavra-chave nesta lição é Novo Testamento. Está muito lento o sistema, não sei por qual motivo. O avivamento nos evangelhos. O Novo Testamento é a revelação última de Deus para o mundo. Abordamos primeiramente o avivamento em João, pois sua mensagem é a mais objetiva da parte de Cristo para uma missão gloriosa entre os homens. O avivamento em João. O Evangelho de João foi escrito entre os anos 80 e 95 depois de Cristo. Sua abordagem difere dos outros 3 evangelistas, daí não considerarmos esse evangelho um livro sinótico. No encontro de Jesus com a mulher samaritana, uma água diferente é revelada aos homens. Mas aquele que beber da água que eu lhe der nunca terá sede, porque a água que eu lhe der se fará nele uma fonte de água a jorrar para a vida eterna. João 4:14. Esse versículo é o resumo da missão redentora de Jesus. Preencher o vazio da alma com a salvação, sanar as necessidades espirituais e emocionais do ser humano. Só Jesus pode fazer isso. Esse encontro entre o Salvador e a mulher samaritana mostra que o fruto da mensagem divina traz vida aos que estão mortos espiritualmente. Colossenses 2:12-13. Esse é o maior de todos os avivamentos que uma pessoa pode experimentar. O avivamento em Mateus. O Evangelho de Mateus foi escrito cerca de 60 anos depois de Cristo. É considerado o Evangelho do Reino ou o Evangelho do Rei. As expressões reino dos céus, reino ou reino de Deus aparecem mais de 30 vezes no texto. O propósito primário de Mateus é revelar aos judeus e depois ao mundo que Jesus é o Messias prometido no Antigo Testamento por meio dos profetas. Assim, Mateus revela o real avivamento que o mundo poderia vivenciar. Mateus 4:13-17. O avivamento em Marcos. No Evangelho de Marcos, Jesus é apresentado como servo em 3 aspectos. Primeiro, ele mostra Jesus como o servo vencedor sobre as enfermidades, os demônios, as forças da natureza e a morte. Segundo aspecto, o evangelista apresenta Jesus como o servo sofredor, maltratado pelos líderes judaicos, sacerdotes,
traído por Judas, um de seus discípulos, Marcos 14, 10 e 11, e pelos humilhado pelos soldados romanos, Marcos 15, 1 a 20. Terceiro, Marcos apresenta Jesus como servo triunfante, a mensagem do anjo às mulheres que foram ao sepulcro afirma: já ressuscitou, não está aqui. Marcos 16, 6 a 8. Assim nosso Senhor foi morto, mas ressuscitou triunfante ao terceiro dia, vencendo a morte, o pecado, o mundo e o maligno. O avivamento em Lucas. O Evangelho de Lucas, o médico amado, Colossenses 4,14, é considerado o Evangelho do Filho do Homem, Lucas 19,10, pelos estudiosos. Nenhum outro evangelista retrata tão bem a humanidade de Jesus. Lucas registra o nascimento singular do Salvador, Lucas 2, 1 a 7, bem como a mensagem dos anjos aos pastores, Lucas 2, 10 a 14. Um novo tempo que chegava para Israel e o mundo. Era o avivamento enviado dos céus. A descida do Espírito Santo. O batismo do Espírito Santo registrado em Atos 2 é o cumprimento da promessa de Deus feita em 835 a.C., Joel 2, 28 e 29. Esse evento trouxe um avivamento espiritual no nascimento da Igreja. Antes da chegada do Espírito Santo, nosso Senhor reuniu os discípulos e deu-lhes a grande comissão. Marcos 16, 15 a 18. Dias depois receberam o cumprimento da gloriosa promessa quando foram cheios do Espírito Santo. Atos 2, 1 a 3. Para executar a grande comissão. Para pregar o Evangelho é preciso receber o avivamento que vem do alto. Pelo que eu percebi aqui, eu adiantei um assunto aqui. Essa parte que eu acabei de dizer eu vou tornar a repetir pelo motivo de eu ter adiantado o assunto. Eu havia concluído o primeiro comentário, onde tem essa sinopse aqui que diz: o Novo Testamento mostra o avivamento que a mensagem de Jesus pode revelar ao mundo. Ele se encontrou com aquela mulher samaritana. Segundo comentário, o avivamento nos Atos dos Apóstolos. A mensagem do livro de Atos transcende a história da igreja primitiva. Ela mostra que o Evangelho ultrapassou as fronteiras de Israel, chegando aos gentios de maneira impactante e avivada. O avivamento da igreja primitiva. No primeiro capítulo de Atos, o evangelista registra as palavras de Jesus, quando nosso Senhor disse aos apóstolos em sua despedida: vós sereis batizados com o Espírito Santo, não muito depois destes dias. Atos 1 e 5. O cumprimento dessa promessa na vida da igreja seria o maior avivamento ocorrido na história. Que eu havia lido.
a descida do Espírito Santo. O batismo do Espírito Santo, registrado em Atos 2, é o cumprimento da promessa de Deus feita em 835 a.C., Joel 2, 28 e 29. Esse evento trouxe um avivamento espiritual no nascimento da igreja. Antes da chegada do Espírito Santo, Nosso Senhor reuniu os discípulos e deu-lhes a grande comissão, Marcos 16, 15 a 18. Dias depois, receberam o cumprimento da gloriosa promessa, quando foram cheios do Espírito Santo, Atos 2, 1 a 3, para executar a grande comissão. Para pregar o Evangelho é preciso receber o avivamento que vem do alto. Sinopse 2. O livro de Atos dos Apóstolos nos mostra as condições para um avivamento verdadeiro. Vamos para o terceiro assunto comentado. Fala sobre o avivamento nas epístolas e no Apocalipse. Nas epístolas paulinas, após a sua dramática conversão, o apóstolo Paulo passou por uma radical transformação de vida. De pregador, Deus o transformou de perseguidor, Deus o transformou em pregador e apóstolo e doutor dos gentios, segundo Timóteo 1:11. Não por acaso ele escreveu 13 cartas entre igrejas e pessoas. Em suas epístolas destinadas às igrejas, podemos destacar temas como a justificação pela fé em Romanos 5:1, a salvação em 1 e 2 aos Coríntios, a transformação do corpo por ocasião da volta de Jesus em 1 e 2 aos Tessalonicenses, 1 aos Tessalonicenses 4, 16 e 17, o advento da alegria dos salvos em Filipenses 4:4. Todavia, e especialmente vale destacar o apelo do apóstolo aos Efésios, mas enchei-vos do Espírito, Efésios 5:18. Esse apelo continua a ecoar atualmente. Nas epístolas gerais ou universais. As epístolas universais apresentam 8 documentos, aparentemente sem perspectivas avivalistas. Elas revelam princípios que dão suporte à verdadeira vida cristã. Essas epístolas revelam a supremacia de Cristo em todas as esferas da vida, o valor da fé e da salvação, acompanhadas de boas obras, o valor da santificação e do amor de Deus derramado nos corações dos salvos. Esses princípios apontam para uma vida cristã avivada. No Apocalipse, o último livro da Bíblia, 90-96 depois de Cristo, traz revelações singulares a respeito dos fins dos tempos. A revelação do Cristo glorificado, Apocalipse 1:1, a revelação de coisas passadas, Apocalipse 1:19, a revelação de coisas em relação à igreja, Apocalipse 2 e 3. Em relação às nações, o arrebatamento da igreja, o tribunal de Cristo, segundo aos Coríntios 5:10, a entrega dos galardões, as bodas do Cordeiro, Apocalipse 4:22. Depois de 7 anos em que haverá a grande tribulação na terra,
o tribunal de Cristo e as bodas do Cordeiro no céu. Jesus voltará em glória e será visto por todos os habitantes da terra. Apocalipse 1:7. Ele dará fim à grande tribulação e implantará gloriosamente o seu reino milenial. Nesse dia, o mundo viverá o maior e o último avivamento da história. Sinopse 3. O avivamento também é encontrado nas epístolas e no Apocalipse. O que lemos aqui na conclusão: o Novo Testamento é a revelação de Deus para a sua igreja e a mensagem de salvação para toda a humanidade. Por isso, ao longo desse divino documento, podemos perceber a vontade de Deus para um avivamento genuíno do seu povo. No geral, o Novo Testamento revela o plano de Deus para o mundo, bem como suas diretrizes para que a Igreja exerça de maneira avivada a sua missão na terra. Paz do Senhor Jesus, que as bênçãos do Senhor nosso Deus sejam multiplicadas em nossas vidas continuamente, no nome de Jesus. Amém.